pessoal, tudo bem? Prosseguindo sobre prisão preventiva, né? Nesta aula de hoje, aliás, é a mesma aula, só que blocos diferentes. Continuamos falando de prisão preventiva. No bloco anterior, nós terminamos falando dos pressupostos da prisão preventiva. Você lembra disso? Né? Que faz parte dos requisitos da prisão preventiva. Pressupostos, hipótese, quando é cabível. Tá certo? No final da aula de prisão preventiva, você tem que ter condições de matar todas as questões referentes pressupostos, hipóteses e cabimento da prisão preventiva, dentre outros tópicos, né? Muito bem, pessoal. Falamos que os pressupostos da prisão preventiva, prova da autoria falso, não precisa de prova da autoria, cuidado com essa pegadinha. Prova da existência da infração penal, falso também. Não é infração penal, então é o quê? Prova da existência do crime. Indício suficiente de autoria, tá certo? Perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, processado, imputado. Existência concreta de fato novo ou contemporâneo. Esses são os pressupostos, tá certo? Agora estudaremos as hipóteses. Hipóteses, senhores, eu sempre falo que são os motivos da prisão. Claro que são os motivos da prisão, porque se eu estou conversando com você, eu estava preso na semana passada, por exemplo, você vai me perguntar, Marcelo, você estava preso por que motivo? Você não está perguntando dos pressupostos, você está perguntando qual é o motivo da prisão preventiva, qual é a hipótese da prisão preventiva. E eu respondo para você, eu estava preso é porque eu ameacei uma testemunha. É um motivo, é uma hipótese. Não, o juiz me prendeu porque eu não quis entregar meu passaporte e quando solicitado, o juiz achou que eu ia fugir, que eu pretendia fugir. É uma hipótese? Não. O que acontece é o seguinte, eu estava usando tornozeleira, aquele começou a coçar, tá certo? Eu peguei, cortei a tornozeleira e joguei no rio. É outra hipótese, eu quebrei uma medida cautelar, tá certo? Não, o juiz achou que eu era perigoso, porque eu tenho outros processos, outra hipótese. Estudaremos então as hipóteses da prisão preventiva, os motivos da prisão preventiva, que o juiz deve observar depois que analisa os pressupostos. Tá bom? Vamos lá então? Primeira hipótese, garantia da ordem pública, tranquilo? Garantia da ordem pública é uma hipótese prevista, as hipóteses estão lá no artigo 312 do CPP. A garantia da ordem pública é a hipótese que consiste em retirar o sujeito do meio social para evitar que ele continue a praticar crimes. Ora, eu estou sendo investigado por você por 157, roubo, tá certo? Por roubo. Mas neste inquérito policial de roubo, que você está pedindo para o juiz a minha PP, a minha prisão preventiva. E você fundamenta, delegado, dizendo, se deixar o Marcelo solto, ele vai continuar praticando outros crimes, porque ele já tem um passado que autoriza a concluir que ele tem a conduta voltada para o crime, porque ele já responde por homicídio, ele já responde por isso, ele já responde por aquilo e tal. Professor, mas e se ele não foi condenado no passado? Não interessa, tá certo? Não interessa, nós não estamos falando aqui de reincidente, eu estou falando de existências de processos pretéritos que autorizam concluir que, se solto, o sujeito vai perturbar a paz, perturbar a sociedade. Outro reflexo da ordem pública, então o primeiro está aí, propensão, conduta voltada para o crime. Senhores, você acha que o juiz adivinha isso? Se o cara é primário, não tem absolutamente nada, não é isso? Nenhum processo anterior. Ô juiz, como é que você concluiu que ele tem a conduta voltada para o crime? Você está entendendo? Então tem que ter dados concretos que indicam que o sujeito tem a propensão para o crime. Uma outra situação que caracteriza a ordem pública é a periculosidade concreta.
periculosidade concreta do sujeito, tá certo? Não é a periculosidade abstrata do crime, cuidado. A periculosidade abstrata do crime, por si só, não é fundamento, não é hipótese, não é motivo da prisão preventiva. Eu e você respondemos por tráfico de drogas. E eu posso ser preso preventivamente e você não. Tá certo? A depender de cada situação. Tá certo? Vamos pegar um exemplo mais específico. Eu e você respondemos por homicídio. Tá certo? Por que que nós, eu e você, fomos para a audiência de custódia, eu fiquei preso, porque o Ministério Público pediu e o juiz decretou, e você saiu. Sabe por quê? Porque, nós fomos presos, porque pratiquei um homicídio contra o meu irmão, peguei uma motosserra e serrei o meu irmão. Olha a forma como eu pratiquei o crime. Ora, esta forma como eu pratiquei o crime demonstra que eu sou um sujeito perigoso, periculosidade concreta do fato, não abstrato, porque abstratamente, tanto o seu homicídio quanto o meu é grave. Ou você já viu homicídio que não é grave? O cara tirou a vida. Então, mas não é a gravidade abstrata, tá certo? É a gravidade concreta. E você, que não está respondendo ao homicídio, não, porque você matou um cara lá no bar. Você estava lá, teve uma discussão, tá certo? Não interessa a origem da discussão, não estou falando nem de legítima defesa, nem nada. E numa dessa aí, você perdeu a cabeça e matou o cara. Senhores, é aprovável a sua conduta? Não, é reprovável, claro. Agora, eu que matei meu irmão com motosserra, você que numa briga de bar matou, ora, você se mostra menos perigoso do que eu que premeditei e tudo mais tal, beleza? Também é uma situação que caracteriza a ordem pública. A ordem pública pensa em sociedade, pensa na paz. Tira esse cara do bem social, porque ele vai continuar perturbando a sociedade. Outro motivo, garantia da ordem econômica. Aqui não quer saber se o sujeito tem a propensão voltada para o crime. Não está ligado com a periculosidade concreta do agente, né? Está ligado com o comportamento dele, com a espécie de crime. O crime que o sujeito está respondendo é uma formação, uma organização criminosa, tá certo? No qual ele tem uma formação de cartel, porque eu, como chefe, como presidente do sindicato das farmácias, eu reuni com todos os proprietários de farmácias da minha cidade e falei, o álcool aqui, pessoal, vai ser vendido a tanto por causa dessa pandemia, vamos ganhar dinheiro. E quem vender mais barato vai sofrer as consequências. E você é um proprietário de farmácia, você até se atreveu em vender mais barato, eu mandei uns caras fazer umas ameaças, te dar uma prensa. Ora, eu estou ofendendo a livre concorrência, tá certo? E eu estou ofendendo a ordem econômica. Tira esse cara do meio social. Não porque ele ofende a ordem pública, mas porque ele ofende a ordem econômica. Outro motivo, por conveniência da instrução criminal. Senhores, instrução criminal significa recolher provas. Para que presta o inquérito policial? Para recolher prova da materialidade e indício de autoria. Para que presta a instrução? Para facilitar o contraditório e ampla defesa do sujeito, possibilitar, mas também o Ministério Público vai produzir as provas que ele apontou lá na denúncia. Tá bom. Você é promotor de justiça, você colocou na sua denúncia que você quer ouvir o João da Silva como testemunha da acusação. Eu, réu, neste processo, vou lá e ameaço a testemunha. Ora, eu estou atrapalhando a colheita de provas. Eu estou atrapalhando a instrução. Instrução é instruir, é colher provas. Ora, como é que a testemunha vai depor se o réu ameaçou a testemunha? A testemunha vai ficar temerosa de falar a verdade, tá certo? Com medo de morrer. Estou passível de uma prisão preventiva, cuja hipótese é ofensa à ordem pública? Não. Ameaçar testemunha, queimar documento, destruir provas é a hipótese consistente na conveniência da instrução criminal. Tá certo? É conveniente, é prudente
prender o sujeito para não atrapalhar a colheita de provas, beleza? Então você vai guardar, então, aqui na conveniência da instrução criminal, risco de destruição de provas, ó. Risco de destruição de prova. Seja uma prova testemunhal, uma prova documental, tá beleza? Outro motivo, outra hipótese, para assegurar a aplicação da lei penal. É outra hipótese. Para assegurar a aplicação da lei penal, senhores. Esta hipótese, este motivo da prisão preventiva, consiste no risco de fuga do investigado ou do réu, no risco de fuga do imputado. Exemplo, pessoal. Você é juiz, intime-se o Marciano Xavier para entregar o seu passaporte no prazo de 24 horas. Eu recebo a intimação, o passaporte é meu, vou entregar se eu quiser. Ué, Marciano, por que você não quer entregar seu passaporte? Ah, você não quer entregar seu passaporte porque você pretende fugir do país. E se você fugir do país, nós não temos como aplicar a lei penal. Como é que vai aplicar a lei penal se o sujeito foi para um país que o outro país, para onde ele fugiu, falou, eu não vou extraditar? E aí? Você está entendendo? Então, assegurar a aplicação da lei penal, porque quando que efetivamente uma lei penal vai ser aplicada? Quando o sujeito for executar a pena. E o Brasil só executa a pena privativa de liberdade não lá no estrangeiro. Se eu fugir e o pessoal não mandar eu para cá, se o país estrangeiro não mandar eu para cá extraditado, o Brasil, eu fui condenado a 1 bilhão de anos. O Brasil não vai poder executar a pena. Por quê? Porque o Brasil não pode mandar uma sentença para executar no estrangeiro se for pena privativa de liberdade. Né? Tá certo? Existem as hipóteses de execução de sentença no estrangeiro. Pena privativa de liberdade, não. Você pode até executar uma medida de segurança, tal, mas não pena privativa de liberdade. Muito bem. Para assegurar a aplicação da lei penal, risco de fuga. Por conveniência da instrução criminal, risco de destruição de prova. Garantia da ordem pública. É um risco da ofender a ordem econômica, livre concorrência, tributos, essas coisas. Garantia da ordem pública. É um risco deixar o sujeito solto, porque ele pode atrapalhar a paz social, tá bom? Senhores, a outra hipótese, outro motivo da prisão preventiva é isso aqui, ó. Descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Descumprimento de medidas cautelares. O que é uma medida cautelar? Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com Maria da Penha, tá bom? Descumprimento de medida cautelar. Medidas cautelares são alternativas que o juiz utiliza para substituir uma prisão. Tá certo? Você é juiz, eu estou preso em flagrante, chego na audiência de custódia, você fala assim, Marciano, você foi preso aqui por um roubo, né? Sim. Estou vendo que você é primário e tudo mais. Tá? Faz o seguinte, Marciano, eu vou te soltar, mas você tem que pagar 10 salários mínimos de fiança. Você aceita? Aceito. Tranquilo. E além disso, você vai usar a tornozeleira, tá, Marciano? Tá bom. Senhores, saio dali solto. Daqui uma semana eu envelopo a tornozeleira para perder o sinal. Eu deixo de alimentar a tornozeleira, carregar a tornozeleira, vai perder o sinal. Ou então vou numa medida mais drástica. Quer saber? Eu vou romper essa tornozeleira, vou jogar esse trem fora. Eu descumpri uma medida cautelar. É uma hipótese de prisão preventiva. Tá certo? Então tá aqui, senhores, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Professor, quando você estudou os pressupostos, você disse que os pressupostos são cumulativos. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do sujeito e existência concreta de fato novo ou contemporâneo. E aqui, professor, na hipótese, tem que ter 1, 2, 3, 4 e 5 hipóteses? Não, basta uma hipótese. O juiz verifica que estão preenchidos os pressupostos e verifica se tem uma das hipóteses. Ah, então aqui é ou, ó.
ou garantia da ordem econômica, ou garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor, fala uma outra medida cautelar diversa da prisão. Tá bom. O juiz fala, ó, não vou te prender, tá bom? Mas todas as vezes que você mudar de endereço, tem que avisar o juiz. Eu mudo de endereço, não aviso o juiz. O oficial de justiça vai lá em casa me intimar, não encontra. Ó, eu quebrei uma medida cautelar. Já é um motivo da prisão preventiva. Tá certo? O juiz é obrigado a fixar a prisão preventiva? Não, ele pode substituir por outra medida cautelar. Mas eu estou dizendo que é um motivo já. Se vai decretar ou não, é outros 500, tá bom? Aqui, senhores, ó. Tudo isso está no artigo 312, só para você fixar, então. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Tá bom? Quando houver prova da existência do crime insuficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Tá bom? Tá aqui então falamos dos motivos das hipóteses. Muito bem. Cabimento, pessoal. Cabimento da prisão preventiva. Opa, estou no terceiro grupo de requisitos. O primeiro grupo, pressupostos. O segundo grupo, o juiz verifica se há pelo menos um motivo, não precisa ter todos, se há motivo de segregação, se há motivo de retirar o sujeito da liberdade e colocar numa prisão provisória, que no caso aqui seria a prisão preventiva. E agora vem o terceiro bloco de requisitos. Terceiro grupo, vamos dizer o seguinte, que o juiz deve observar o seguinte, e você passou a prova. Vem cá. Qualquer crime é cabível prisão preventiva? Se a hipótese estudada anterior é motivo, é igual motivo, cabimento é igual admissibilidade. Você está conversando com o seu colega, mas para aí, neste crime aqui não se admite prisão preventiva. Olha que não interessa se tem pressupostos, não interessa se tem hipótese. Neste crime não é cabível prisão preventiva. Nesta situação não é cabível prisão preventiva. Estudaremos então as hipóteses ligadas aos crimes em que são cabíveis, em que é cabível a prisão preventiva. Tá lá, ó. Crime doloso. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar primeiramente em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.